Oitavo ano, tudo bem? Vamos estudar ciências? Você consegue observar aí no seu capítulo 6, na primeira página, uma imagem de uma rocha? Mas, professora, essa rocha é meio diferente. Se você observar bem, ela é formada por várias camadas. E eu vou explicar para você. Quando você olha, se você pudesse olhar lá do espaço, hoje em dia, o nosso planeta Terra, você ia visualizar ele com uma área muito grande azul. Porque ele é formado, a maior parte, por água. Antigamente era assim? Não. Se a gente pudesse observar naquela época, a gente veria a Terra com uma coloração mais avermelhada, alaranjada, porque ela era muito mais quente, muito mais. E ainda assim, naquela época, começaram a surgir logo depois os primeiros seres de vida. Nós não sabemos exatamente quando surgiram os tromatólitos, mas sabemos que eles foram formados há muitos anos atrás. E assim a gente consegue entender que tinha uma forma de vida. Lá desde o início, micro-organismos foram se depositando ali naquela rocha, formando cada camadinha dela. Daí surgiram várias teorias de vida, da origem da nossa vida. Pessoal, existem dois cientistas que se chamam Oparin e Haldane. Eles criaram a teoria da abiogênese. Eles diziam que a matéria viva surgiu a partir de matéria não viva. Eles dizem que moléculas orgânicas foram os primeiros seres, ou seja, moléculas que são formadas por átomos de carbono e outros componentes, começaram a se desenvolver formando os primeiros seres vivos primitivos. Mas eles também criam em uma teoria que diz assim: Aristóteles possui uma criação de uma teoria que se chama princípio vital. Essa teoria ela diz, sabe o que, gente? Que a matéria viva surgiu através de matéria não viva também, assim como os outros dois cientistas. Ele dizia que, por exemplo, você pega uma roupa suja sua e bota lá num cantinho, por exemplo, lá na sua área de serviço, onde sua mãe, seu pai ou seu responsável costuma lavar roupa. E ali começam a surgir seres vivos, como baratas, ratos. Hoje em dia nós sabemos que não é assim. Isso se chama a teoria da abiogênese ou geração espontânea. E aí surgiram outros cientistas que vieram para poder quebrar isso, porque eles faziam várias experiências e começaram a surgir vida. Mas nós sabemos que esses tipos de vida são atraídos pela sujeira. Roupa suada, roupa suja, carne estragada. Nós temos aí no nosso livro várias imagens de várias experiências que mostram isso. Por exemplo, se você pegar um pote, colocar um pedaço de carne, a carne vai começar a entrar em decomposição. E aí vão surgir moscas e outros micro-organismos e até mesmo organismos que você consegue visualizar. Isso acontece porque eles são atraídos por aquela carne que começa a entrar em estado de putrificação. Por exemplo, se eu tenho um arroz e esse arroz começa a estragar, começa a surgir fungo, começa a surgir larva, será que isso surge do nada? Ou tem algum meio que influencia aí? Vamos pesquisar, hein? Eu quero ver essa pesquisa de vocês. Vamos pesquisar como essa teoria funciona. E eu vou explicar para vocês agora um homem muito inteligente, um cientista muito importante que se chama Pasteur. Ele veio para poder quebrar essa. Ele falou, eu não tenho como falar que isso não existe. Então eu vou inventar uma experiência que vai provar para eles que essa teoria vai ser quebrada. Que os seres vivos, eles são atraídos por esse tipo de componente bruto que faz com que os seres vivos fiquem ali naquele local. Vou colocar a imagem aí para você da experiência de Pasteur. Ele fez um experimento com um frasco que tem um pescoço de cisne. Aí dentro do frasco tem um caldo. Sem o pescoço de cisne, ele conseguiu observar através de microscópio vários tipos de seres micro-organismos, como por exemplo bactérias. Então ele tinha que provar que mesmo ele fervendo esse caldo, houve proliferação de bactérias. Então ele colocou o pescoço de cisne, que fazia como que aquele caldo estivesse protegido ali dentro. Porque qualquer micro-organismo que batesse, ele iria ficar encostado ali no pescoço e não entraria em contato com o caldo.
Daí, ele ferveu aquele caldo da mesma maneira, só que com o pescoço de cisne. E aí ele conseguiu ver que naquele caldo não houve contato com nenhum tipo de micro-organismo. Quando ele quebrou aquele pescoço, ele viu que em contato com ar, ou seja, com micro-organismos, houve a contaminação e houve bichinhos que entraram ali, naquele caldo. Ou seja, pessoal, ele conseguiu provar que não existe vida formada através de seres não vivos, ou seja, matéria bruta. Se você colocar sua roupa lá no cantinho da sua casa suja, vai surgir sim bichinhos, mas é porque eles são atraídos por essa sujeira. E assim acontece com alimentos em decomposição, com outras coisas, ok? Pessoal, bons estudos para vocês. Quero que vocês entreguem todos os exercícios. Eu vou estar avaliando. Eu estou avaliando também lá na nossa plataforma do site quem está fazendo os exercícios, tá? A gente se vê lá na sala de aula. Para qualquer tipo de dúvida, estarei lá para ajudar vocês, tá? Um beijo, fiquem na paz e tchau!